Sabia que o conceito de peixe não é exatamente correto do ponto de vista científico. A diversidade é tamanha que essa generalização se torna inadequada. Isso nos mostra que existem tipos de peixes verdadeiramente extraordinários no mundo. Alguns são tão peculiares e únicos que é quase inacreditável que realmente existam. 10. Carpa koi. Os peixes koi são uma presença comum em lagos decorativos ao redor do mundo. Eles fascinam muitos de nós com suas cores vivas e padrões marcantes. Um koi pode atingir até 1 metro de comprimento, desde que tenha espaço suficiente e uma alimentação adequada. E por falar em alimentação, você já se perguntou o que esses gigantes comem? Geralmente, esses grandes peixes reviram o fundo do lago ou da lagoa, em busca de outros peixes, ovos de peixes, insetos e algas. Eles usam seus barbilhões parecidos com um bigode charmoso para detectar comida, funcionando como os bigodes de um gato, mas com papilas gustativas, ajudando-os a localizar alimentos em águas turvas. As carpas koi ornamentam lagos desde o século IV na China, onde foram domesticadas pela primeira vez. Estes peixes normalmente vivem pelo menos 50 anos em condições ideais. O koi mais antigo já registrado viveu incríveis 226 anos, um fato curioso, principalmente se considerarmos que isso é mais do que o dobro da expectativa de vida dos humanos mais velhos. Chiove, peixe-sapo peludo. O peixe-sapo peludo é uma criatura fascinante que, ao contrário do que seu nome sugere, não possui pelos reais. Os cabelos são, na verdade, espinhos ou apêndices que servem como camuflagem, imitando algas ou corais. Habitando águas mornas, esse peixe é um expert em disfarces, conseguindo até mesmo alterar sua cor para se integrar ao ambiente. Essas criaturas não nadam da maneira convencional. Elas se movimentam pelo fundo do mar, procurando por alimentos. Ao depararem com algo delicioso, abocanham com suas grandes bocas. O peixe-sapo peludo também utiliza uma tática de caça peculiar, uma longa espinha que se assemelha a um verme, atuando como uma isca para atrair suas presas. Apesar de serem pequenos, têm a capacidade de engolir alimentos até 2 vezes maiores que seu próprio tamanho, graças aos seus estômagos surpreendentemente elásticos. 8. Peixe fangtooth. O peixe fangtooth é conhecido por suas características intimidadoras, especialmente suas grandes e aterrorizantes presas. Contudo, é um peixe de tamanho normal, crescendo até aproximadamente 15 centímetros. Além disso, é pouco provável encontrá-lo, já que vive em profundidades oceânicas extensas, variando entre 480 e mais de 4.800 metros de profundidade. Durante o dia, os fangtooths permanecem nas profundezas e, à noite, sobem para águas menos profundas em busca de alimentos. Apesar de sua habitação em profundezas escuras, o fangtooth tem visão limitada. No entanto, ele compensa isso com um sistema altamente desenvolvido de detecção de movimentos e vibrações na água, o que lhe permite localizar e capturar presas, mesmo sem enxergar bem. Ele tem uma cavidade especial na cabeça para acomodar essas enormes presas com segurança. Essa evolução astuta foi crucial para a sobrevivência do fangtooth, protegendo-o de uma falha de design que poderia ser fatal. 7. Jawfish de cabeça amarela. O jawfish de cabeça amarela é uma espécie cativante que se encontra com frequência em áreas de areia próximas a recifes de coral. Para se proteger nesses espaços abertos, esses peixes habilmente escavam tocas na areia. Eles passam a maior parte do tempo fora dessas tocas, atentos para agarrar qualquer comida que passe por perto, mas são velozes em se esconder diante da aproximação de predadores maiores. O jawfish é nomeado assim devido à sua mandíbula proeminente e grande que, além de cavar e se alimentar, a mandíbula desse peixe tem outro papel surpreendente: o cuidado com os ovos. De forma única, o jawfish macho guarda os ovos fertilizados em sua boca. Durante o processo de arejar os ovos, ele os cospe periodicamente e depois os recolhe com cuidado. Esse comportamento assegura que os ovos recebam oxigênio suficiente
e fiquem protegidos contra predadores. É um exemplo impressionante do esforço extraordinário da natureza para assegurar a continuidade das espécies. 6. Bodião asiático. O bodião asiático, conhecido também como kobudai, é um ser marinho notável não só pela sua aparência distinta, mas também pelas suas habilidades biológicas extraordinárias. Esses peixes geralmente formam grupos com várias fêmeas e um macho dominante. A chegada de um novo macho ao grupo frequentemente resulta em um confronto, determinando o novo macho dominante. Uma das características mais fascinantes do kobudai é sua habilidade de mudança de sexo. Com o avanço da idade e do tamanho, esses peixes podem se transformar de fêmea para macho. Este processo envolve uma fase de isolamento durante a qual a fêmea do bodião asiático sofre uma mudança substancial, evoluindo de um peixe menor com ovários para um macho maior e mais forte, equipado com os órgãos reprodutivos apropriados. Após a transformação, é comum que o novo macho desafie um macho mais velho pelo controle do grupo. Esta capacidade não é apenas uma adaptação inteligente, mas também essencial para a sobrevivência da espécie. 5. Blobfish. O blobfish, frequentemente objeto de piadas e comparado a personagens como o Sr. Magoo ou retratado em caricaturas humorísticas, enfrentou muito escárnio, chegando a ser classificado por alguns como o animal mais feio do planeta. Contudo, essas criaturas têm um lado fascinante. Suas feições, que são estranhamente humanas, porém com um toque cômico. Este peixe é caracterizado por uma cabeça grande e gelatinosa, lábios salientes, olhos pequenos e uma expressão perpetuamente insatisfeita. Imagine como se sentiria se fosse constantemente alvo de brincadeiras sobre a sua aparência. Provavelmente também não pareceria muito feliz. O blobfish pertence a uma família conhecida como escultores cabeçudos, um título que não ajuda muito a sua imagem. Porém, apesar da sua reputação desfavorável, o blobfish é surpreendentemente bem adaptado ao seu habitat. A sua consistência gelatinosa é resultado da sua composição corporal, que possui muito poucos ossos. O blobfish vive em profundidades de até 600 metros, onde a pressão extrema seria insuportável para a maioria das criaturas com estruturas mais convencionais. O seu corpo mole e deformável é, na verdade, uma adaptação inteligente, permitindo-lhe viver nas condições de alta pressão do fundo do oceano. 4. Peixe-sapo psicodélico. O peixe-sapo psicodélico, encontrado nos recifes de coral da Indonésia, é uma espécie tão única quanto seu nome sugere. Assim como seus parentes, este peixe tem comportamentos e características exclusivas. Diferentemente dos peixes comuns, ele não é um grande nadador. Ao invés disso, opta por caminhar pelo fundo do mar. Além disso, a espécie utiliza suas barbatanas para impulsionar-se do solo marinho e saltar, adicionando mais uma peculiaridade à sua forma de locomoção. O termo psicodélico descreve perfeitamente os padrões de cores vibrantes da pele do peixe. Cada peixe-sapo psicodélico ostenta um padrão único de manchas laranjas e brancas, que são tão distintas quanto impressões digitais humanas. Esses desenhos não só oferecem uma camuflagem eficaz, como também fazem do peixe um emboscador astuto, capaz de surpreender presas desavisadas. Porém, a existência do peixe-sapo psicodélico está em perigo. As mudanças climáticas e os danos aos recifes de coral são ameaças sérias. Essas adversidades ambientais tornaram o peixe-sapo psicodélico um dos mais raros do mundo. 3. Tubarão-duende. O tubarão-duende, morador das profundezas do oceano, é uma criatura que se assemelha a uma mistura assustadora entre um alienígena e um tubarão de épocas pré-históricas. Embora sua aparência possa ser inquietante, é importante lembrar que julgar somente pela aparência pode ser injusto. Apesar de seu aspecto intimidador, o comportamento do tubarão-duende não é necessariamente tão ameaçador quanto se poderia supor. Este tubarão é dotado de um focinho comprido e dentes afiados, elementos típicos de um predador. O que o torna especialmente único é sua técnica de caça.
Ele pode estender rapidamente suas mandíbulas para capturar presas que passam e, em seguida, retraí-las para devorar o alimento. Esse mecanismo, embora possa parecer assustador para quem observa, é notavelmente eficaz. Contudo, o tubarão-duende é, na realidade, mais lento que muitos outros tipos de tubarões. Sua natureza letárgica indica uma tendência a evitar gastar muita energia em perseguições rápidas. Esse comportamento mais vagaroso sugere que ele pode não ser tão perigoso quanto se imagina. 2. Peixe-leão. O peixe-leão, com sua aparência impressionante e exuberante, é um grande atrativo para os amantes de aquários há muito tempo. Apesar de seu visual fascinante e ornamentado, o peixe-leão representa um perigo considerável para o meio ambiente. Originário da região do Indo-Pacífico, o peixe-leão foi encontrado recentemente em habitats onde não é nativo, incluindo as águas costeiras do sudeste do EUA e do Caribe. Nesses locais, ele é considerado uma espécie invasora e tem causado mais prejuízos do que benefícios aos delicados ecossistemas locais. Como predador, o peixe-leão, ao invadir essas novas águas, tem se alimentado vorazmente de uma variedade de espécies marinhas, desestabilizando o equilíbrio natural dos ecossistemas. Um dos efeitos mais graves é a redução da população de peixes-papagaio, essenciais herbívoros, cuja diminuição permite que as algas cresçam descontroladamente nos recifes. Essa alteração no equilíbrio ecológico pode ter efeitos em cascata em todo o ecossistema marinho. 1. Baiacu. O baiacu é notório por ser o segundo vertebrado mais venenoso do mundo, uma classificação impressionante. Mesmo ocupando o segundo lugar, cada um desses peixes possui toxina suficiente, chamada tetrodotoxina, para matar 30 pessoas, o que torna sua posição no ranking quase insignificante diante de sua letalidade. O termo baiacu deriva de sua estratégia de defesa distinta. Quando se sentem ameaçados, eles têm a capacidade de se inflar, tornando-se difíceis de serem capturados ou mordidos por predadores. Ironia do destino. Essa defesa pode salvar os predadores tanto quanto o próprio baiacu, já que até uma pequena quantidade do seu veneno pode ser fatal. Apesar de sua perigosa toxina, o baiacu é valorizado como uma iguaria em alguns lugares, principalmente no Japão, onde é chamado de fugu. A preparação desse peixe exige um chefe extremamente habilidoso e certificado, pois um erro no corte pode tornar o prato mortal. Quais você imagina que sejam algumas dessas criaturas, ainda desconhecidas? Compartilhe suas ideias nos comentários e não esqueça de conferir outros conteúdos interessantes que aparecem na tela. Até a próxima vez!